A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Como é que você está? Estamos aqui iniciando agora um novo trimestre, no novo ano, né? Estamos agora em 2023 e agora nós iremos falar sobre novos assuntos com as crianças do jardim de infância, tá? Mas não esqueça que por ser a primeira aula que você vai dar, é muito importante aquela fase do acolhimento, tá? Você vai pegar as crianças, as novatas que vão entrar, você vai apresentá-las diante de toda a sala, dizer o nome, apresentar os outros alunos a essa criança, para que ela possa sentir muito acolhida e ficar na sala da escola dominical durante todo o trimestre muito animada, tá bom? Então é muito importante essa fase do acolhimento, é um novo ano, falar com elas e aí dizer agora nós vamos estudar novos assuntos, tá bom? E aí a lição de hoje, a lição 1, é falando justamente que o Papai do Céu, ele fala com Maria e José. Então nós vamos falar justamente sobre quando o anjo ele vai falar com Maria e vai falar com José para dar as boas novas. Você já deve saber, né? O assunto, as 2 primeiras lições e as 3 primeiras lições iremos falar sobre desde antes do nascimento de Jesus até o nascimento de Jesus. Então é muito importante que você possa fazer um link entre essas aulas para que a criança ela possa se sentir muito animada em querer saber qual é o próximo passo, tá certo? E qual é o objetivo da lição de hoje? É saber como se deu o anúncio de Jesus Cristo, que é Filho de Deus, que também veio através de Maria e de José. E compreender que Deus fala conosco de diferentes maneiras. Nós vamos ver na lição de hoje que Deus vai falar com Maria e com José através de um anjo. Mas é muito importante que você fale com a criança que Deus ele usa diversas formas para falar com as pessoas. Ele pode usar através de um sonho, ele pode dar uma visão, ele pode fazer diversas formas para entrar em contato com o homem. Até um jumento falar ele já fez. Então você vai falar com elas sobre as formas diferentes que Deus ele tem para falar com o homem. E aí vocês podem explorar, perguntar se elas já conhecem alguém que diz que ouviu a voz de Deus. Pode perguntar se elas já ouviram a voz de Deus. Eu tenho uma experiência na minha casa, na minha filha que hoje tem 9 anos, mas na época ela tinha 4 anos. E sempre nós fazíamos aquela oração, né? Nós fazemos antes de dormir. E aí um dia ela estava lá e sempre depois da oração eu saio e ela continua a oração. E depois ela veio até mim dizendo que Deus tinha falado com ela. Então, eu perguntei o que foi e ela me disse, Deus disse que eu vou ser missionária. Então, ela disse que Deus tinha falado com ela. E você pode perguntar, será que a criança já ouviu a voz de Deus? Muitas vezes, irmãos, nós subestimamos as crianças, achando que elas não têm conhecimento de Deus, às vezes achando que ela não pode ter uma experiência com Deus, mas Deus, ele fala com crianças também. Então, você pode perguntar a elas sobre isso, né? E dizer que Deus tem diversas formas de falar com o homem, tá bom? E qual é o versículo da memorização de hoje? É aquele que fala assim, mas Jesus respondeu, mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela, tá bom? Então, esse versículo de memorização vai falar justamente sobre ouvir a voz de Deus, mas também obedecer. Porque muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas não queremos obedecer. E você vai falar também sobre o princípio da obediência com as crianças, que é muito importante obedecer. E aí, Maria e José, eles obedeceram a voz de Deus. Eles estavam numa situação muito difícil, mas eles obedeceram. E aí, para poder trazer essa lição, que talvez as crianças já conheçam, e você também, eu trouxe uma forma diferente aqui. Aqui tá uma Bíblia grande, né? Que eu envelopei aqui com EVA, tá? E aí o que acontece? Dentro dessa Bíblia vai ter alguns elementos das 2 próximas aulas, tá certo? É como se fosse uma continuação, que seria para poder falar com as crianças a história bíblica através de cartas. Através de cartas, tá? Você sabe que hoje, né, as crianças estão muito ligadas à internet e até a gente mesmo. Hoje, dificilmente a gente recebe uma carta, a não ser carta de cobrança. Mas eu queria falar para vocês, trazer a memória sobre essa questão das cartas. E a gente fazer 2 lições sobre carta, tá? Seria a carta 1 e a carta 2. Eu vou apresentar hoje a carta 1 e na próxima lição eu apresento a 2 para você entender qual é o link que eu tô querendo dizer. E aí, nessa carta 1, vai justamente ter uma imagem dentro dela, ó. Você pode dispor as cartas assim. Eu acho que se você pudesse fazer, se você quiser imprimir como tá no PDF pequeno, tudo bem. Mas caso você queira fazer ela grande, você pode também deixar ela grande na parede e dizer, olha, tá vendo essas cartas aqui? A gente vai abrir uma cada domingo. E as crianças vão ficar curiosas, né? Pra saber o que será que tem dentro daquela carta. E aí vem a primeira carta, você vai pegá-la, você vai abrir a carta e dentro dela tem elementos da aula de hoje, tá? Aqui, ó. Tem aqui Maria falando com
com Gabriel, né? E Gabriel falando com ela. E dentro também tem uma atividadezinha que é pra criança levar pra casa, tá? O interessante é que você faça várias dessas aqui, que é pra criança poder fazer em casa. Pergunte a alguém da sua família o que fazer, porque você pode ajudar a pessoa e faça com alegria. Então é pra incentivar a criança a servir. Então dentro de cada carta tem uma atividade e dentro de cada carta tem uma imagem, tá? Você pode fazer como nós fizemos lá na nossa igreja com as crianças. Na nossa igreja, nós fizemos as cartinhas para as crianças levarem para casa. Então, você pode também pegar essa mesma carta da imagem e não tem essa atividade, você colocar dentro da cartinha a criança levar para casa, tá certo? Ela vai levando uma, né? Uma cada semana, para que ela possa abrir em casa aquela carta. Você pode fazer uma versão menorzinha assim também, tá? E aí, para que a criança faça em casa essa atividade de abrir a carta e ver o que tem proposto. E aí, você vai contar a história através de cartas. E depois, você pode pegar imagens, ó, no PDF vai ter essa imagem aqui de Maria recebendo a mensagem de Gabriel, ou você pode ter aqueles bonecos GVA, ou você pode fazer uma dramatização. Você sabe que criança adora dramatização, né? Elas fixam muito esse conteúdo. Quem sabe você não pode pegar um véu e colocar um véu azulzinho assim, ou branco, colocar numa menina e dizer que você vai ser agora Maria, e você vai ouvir a voz de um anjo, e você bota um voal, um tecido branco, e você coloca em cima de uma criança e diz que ela vai ser o anjo, e você faz fazer essa dramatização, fazendo com que todas as crianças participem, tá? Uma vez um é Maria, outra vez o outro é o anjo Gabriel, e assim você vai trocando. O interessante é que todas participem e elas ouçam a voz, né, de Deus falando através do anjo. Mas caso você prefira, vai ter no PDF essas imagens aqui que você pode mostrar para sua criança e fazer com que ela entenda também, visualize a ideia do anjo falando com a Maria. Então, veja bem, professor, essa é uma lição e uma forma de apresentar diferente, porque você sabe que essa história, até muitas vezes crianças que não frequentam a igreja já sabem, que é a história do nascimento de Jesus. Então, essa ideia de abrir uma carta, de ver o que tem dentro, vai entusiasmar ela a querer saber os próximos passos, tá bom? E aí você pode fazer uma brincadeira ao final. Qual é a brincadeira que você vai fazer? Aquela de seu mestre mandou. Seu mestre mandou como se fosse o anjo falando, né? Como se fosse Deus falando. E aí você diz, olha, Deus agora vai mandar vocês irem pro lado direito, irem pro lado esquerdo, agora todos em fila e andando, para fazer a simulação como se eles estivessem obedecendo à voz de Deus. Por quê? Porque elas precisam fixar e entender que é preciso ouvir a mensagem de Deus, como está lá na memorização, mas também felizes são aqueles que obedecem. Não basta somente ouvir e dizer, eu ouvi a voz de Deus. Mas estamos obedecendo? Será que estamos fazendo aquilo que Ele nos designou? Então isso é importante também falar para a criança. É claro que tudo isso num contexto para ela, né? Você pode falar a ela, será que você obedece seu pai? Será que você obedece sua mãe? Será que você faz o que os tios e as tias dizem? Então isso também é obedecer. Então esta é uma lição de hoje, é a primeira lição e você vai abrir somente a carta 1, tá bom? Aí na próxima lição você vai abrir a carta 2, que eu vou apresentar para você, e você vai abrindo as cartas sucessivamente, na medida que você for contando a história do nascimento de Jesus até um pouco depois que ele nasceu, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, professor. Eu espero que tenha contribuído para poder estimular ainda mais a tua criatividade. Aproveite esse novo ano para traçar novas metas para sua sala. Se você tem uma quantidade de alunos X, ore a Deus para que o Senhor possa mandar mais alunos para você e que você vai ter mais responsabilidade, mas que você possa ter mais pessoas na sua sala. Se por acaso você não tem recursos aí na sua escola bíblica dominical, ore para que o Senhor envie recursos para que nesse próximo ano possa ser um pouco melhor do que foi ano passado. Eu tenho certeza que você está aí muito animada, porque se você continuou nesse propósito de estar aqui, é porque você continua feliz com a ideia de poder pastorear o coração e ministrar o coração das crianças, tá bom? Que Deus abençoe tua vida e se você gostou, curte o vídeo, compartilha ou coloca alguma mensagem aí que nós vamos gostar, tá bom? Deus abençoe, paz! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.
Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.